Por trás de tudo isso sempre estava ele, sempre. Mas nunca chegamos a imaginar que nele havia muita maldade. Que ele decidiu tirar a vida da minha filha. E na volta tem uma passarela de pedestres nesse caminho. Ela subiu na passarela e nada. Já desceu da passarela e veio pela parte que era mais larga. Ela começou a caminhar e depois de um trecho, então ele encontrou no caminho as sandálias da minha filha. Minha filha foi atacada pelos homens de trás. Minha filha foi atacada por trás com uma arma branca. E minha filha recebeu 43 ferimentos de arma branca que tiraram a vida dela. 43 vezes ele a machucou. Já se passou mais de um ano desde o triste fim de Carla, uma adolescente de apenas 14 anos, uma menina com sonhos, metas e toda uma vida pela frente. Apesar dos esforços de sua mãe para pedir ajuda e evitar que Carla continuasse um relacionamento com um jovem maior de idade, as autoridades ignoraram os sinais de alerta. Hoje, sua família continua enfrentando a longa espera de um processo judicial que avança lentamente, enquanto exigem justiça e que seu caso não caia no esquecimento. Meu nome é Elizabeth, sou mãe de Carla Dorismar. Perdão, Rosés, vítima de feminicídio em 19 de setembro de 2024 em Altamira, Tamaulipas. Minha filha tinha 14 anos, era uma menina estudante, recém-ingressada no Colégio de Bachilleres de Tamaulipas, de Altamira, Tamaulipas. Ela tinha 1 ano e meio que havia chegado a esta cidade, na qual ela morava na época, né? Já fazia quase 2 anos que ela vivia em Yucatán. Com minha mãe, eu me separei do pai da minha filha e por questões de recomeçar minha vida, vim morar aqui. Quando nos sentimos estáveis, meu atual marido e eu decidimos que já era hora de trazer a menina. Era um complemento que nos faltava como família para podermos estar juntos, completos. Eu trago a menina em fevereiro e ela começa os estudos para concluir o 2º ano do ensino fundamental. O desempenho dela na escola foi muito bom. Ela estava no quadro de honra, logo teve reconhecimento dos professores, participou da guarda da bandeira e assim os meses foram passando e tudo estava indo muito bem. Chegaram as férias da Semana Santa, nós fomos viajar para Veracruz. Mas depois, quando começou o 3º ano do ensino fundamental, começaram a acontecer coisas que começaram a me alertar. Uma mudança de comportamento na qual meu parceiro não morava aqui. Ele estava trabalhando em Ensenada, Monterrey, e nesses lugares ele morava. E a menina dormia comigo. Depois de um tempo, ela começou a dizer que não ia mais dormir comigo, que ia dormir no quarto dela. E eu pedia para ela ficar comigo, mas ela dizia, não, vou dormir no meu quarto, porque você acorda cedo. Ah, tudo bem. E aí ela começou a dormir no quarto dela. Mas um dia nos convidaram para o aniversário de uma vizinha e nessa festa estavam quebrando uma pinhata. E aí eu vi uma aproximação, porque eu conheço as amigas dela, então vi as amigas dela, mas entre elas vi alguém que eu não conhecia. E aí eu perguntei quem era. E aí ela começou a me dizer, ah, sim, ela vem aqui, não sei o quê. Ah, tá bom. Então, assim foi. Depois da festa, tudo continuou normalmente. Normal, eu a levava para a escola, ia buscá-la para pegar ela. Normal, não tinha nada. Só isso de que ela já não queria dormir.
Comigo começaram as férias e como a gente não viajou nesse verão para nenhum lugar, eu decidi começar a vender doces de confeitaria, mangas, coisinhas embaixo da minha casa. Então a gente estava vendendo e ela me apoiava nos empreendimentos que eu fazia. E de repente começou a chegar. Esse cara começou a aparecer na casa da vizinha por causa de um amigo em comum. E aí a gente terminou, mas nunca chegou a comprar nada naquele lugar. Então, agora que já passou de um tempo, né, eu já sei como foi que eles tiveram o primeiro contato entre a amiguinha dela e ele. Passaram, depois eles começaram a ter comunicação por telefone, e aí é onde começa uma amizade entre eles. Mas eu, sem saber, ignorava tudo isso, mas eu não sabia que eles tinham trocado os números e eles se davam bem. Assim se passaram os meses e eu não percebia absolutamente nada, tudo acontecia. Levávamos ela para a escola e voltávamos para casa normalmente. Com as tarefas, as atividades, assim, os meses foram passando até que em outubro ela fez aniversário. Fizemos um almoço para ela, minha família do estado de Yucatán veio para comemorar e depois de alguns dias comecei a ter alguns problemas porque descobri que ela já ia sair de casa. Ela ia sair de casa? Foi aí que tudo sobre esse cara veio à tona. Antes disso, sim, houve um detalhe na escola, que ela foi até um colega dela e tentou agredi-lo, ela o agrediu, e me chamaram para ir até a escola, fui falar com o professor, ele começou a me explicar, mas eu não sabia que se tratava dele, eu não o conhecia, não sabíamos de nada. No mês de dezembro, a senhora Elizabeth, preocupada com o que estava acontecendo, conversou com Carla para pedir que ela se afastasse desse jovem que na época tinha 18 anos, e as duas concordaram que ela não voltaria a vê-lo. Com o tempo, a senhora Elizabeth descobriu que eles ainda se comunicavam e mantinham um relacionamento secreto. Diante dessa situação, buscando proteger sua filha, que era menor de idade, como já te disse, a senhora Elizabeth foi até a promotoria de Tampico para registrar uma denúncia. E embora as investigações tenham sido iniciadas, ela não conseguiu obter uma ordem de restrição contra o jovem. Bem, porque agora eu entendo, depois de tudo isso, depois de tantas investigações e situações que eu fui descobrindo, pergunto às amigas que vieram falar comigo, está de acordo? Eu, bem, já sei, minha filha já não queria mais dormir comigo porque começou a sair para se encontrar com ele. Então é aí que, por isso que eu tomo as medidas legais, porque já os amigos, não, eu não gostava do que estava acontecendo. Ele era mais velho que ela e eu não o conhecia. E estando em um lugar onde você desconfia de todos, então não. Então eu faço a denúncia, começam as investigações da denúncia que eu fiz. Mas nunca colocaram uma ordem de restrição contra ele, nunca houve um acompanhamento do que eu queria. Não era isso, que colocassem a ordem de restrição e que, bom, as autoridades levassem em conta que ela era menor de idade. Então, no mês de dezembro, o Ministério Público entra de férias, assim como acontece nas escolas quando voltam das férias. Eu volto novamente ao departamento de identificação funcional para ver a situação e me dão uma consulta, então eu vou a essa consulta. E nessa consulta começamos a chegar a um acordo. Porque teve uma manhã em que eu acordei e chamamos a atenção da minha filha, porque o cachorrinho, ela tinha um cachorrinho, tinha feito cocô. Como já passamos por todas essas situações que descobrimos, o que aconteceu, que ela estava de castigo e que tiraram o celular dela e tudo isso. E um dia eu perguntei para o meu marido se ele ia tomar café da manhã, ele estava aqui em casa e tal. E ele disse, mas fala para a Carla, para ela recolher as coisas do cachorro.
Sim, eu falei. E quando saí, a Carla já não estava mais lá. Eu disse: olha, a Carla não está, já falei. A gente pegou e foi procurar e passou pela nossa cabeça que ela tinha ido com ele, né? Ela me disse, sabe de uma coisa? Vamos ao departamento de identificação funcional e eu descubro que estou indo para o departamento de identificação funcional. Quando chegamos ao departamento de identificação funcional, estacionamos ali na esquina e chegando ao departamento de identificação funcional, eu vejo, quer dizer, estávamos caminhando, ele e eu, e vejo uma caminhonete vermelha com pneus grandes. Minha filha tinha cabelo cacheado. E de longe eu disse, lá está a Carla, eu disse, e apressei o passo, e meu marido comigo, e eu comecei. Ou seja, ao ver aquela cena, eu imaginei o pior. Eu imaginei que estavam sequestrando minha filha e havia um cara magro com um colete e eu atribuía isso a outras coisas. E eu fiquei apavorada e fui para trás daquela caminhonete gritando que estavam sequestrando minha filha. Na frente, vendem roupas, tem umas barracas de roupas e eu gritava para eles, gravem, gravem, por quê? Porque no meio de tudo, alguma evidência, não sei, minha mente ficou pensando que estavam levando ela embora. O que até hoje, com as investigações em andamento, o que aconteceu foi que minha filha saiu de casa naquela manhã porque não gostou que a gente chamasse a atenção dela e ela foi para a casa da mãe do rapaz que morava aqui perto da minha casa. Então, a senhora ligou para o cunhado dela, e o cunhado, como era advogado, disse para ela, leva ela para o conselho tutelar. Então, levaram ela para o conselho tutelar, e quando eu cheguei, a situação que encontrei foi que estavam deixando ela no conselho tutelar. E lá estava essa pessoa, depois a procuradora do conselho tutelar e os psicólogos foram embora, e é aí que acontece, pois eu entro por um lado, outros entram também, e tudo acontece ali, então é aí que me dizem, né? Olha, eu vou te recomendar uma coisa, me disseram. Eu te recomendo que você autorize um namoro para evitar que a menina queira fugir com ele, para evitar que ela saia de casa, coisas assim. Então me disseram, você pode colocar suas cláusulas, né? Do que, bem, agora sim, um contrato, praticamente hoje em dia, um contrato onde praticamente estavam me fazendo entregar minha filha, estavam me fazendo entregar minha filha para eles com uma assinatura quando eles sabiam que podiam me ajudar a fazer uma denúncia contra essa pessoa, porque naquela época ele tinha acabado de completar a maioridade, ou seja, quando ele completou a maioridade, automaticamente eles já sabiam que se houvesse um crime a ser investigado e não quiseram, não quiseram. E a única coisa que me disseram, ou seja, foi me recomendar que eu fosse e assinasse aquele papel e lá estava eu, né? Pois que Carla não pode sair de casa, não pode sair com ele. Ela tem que continuar na escola em um horário, só isso. Ela pode ir à minha casa no fim de semana, em um horário das 3 da tarde até as 8 da noite, 9 da noite. Quer dizer, de forma boba. E ainda a promotora me diz caso você precise tomar alguma ação legal, porque ela infrinja algo do que você está impondo, das regras que você está colocando, você pode vir pegar esse documento e nós vamos facilitar para você aqui. Ah, bom, então sim. Se faz, se assina o acordo, ele assina, ele estava lá com estávamos na frente de uma advogada do próprio, essa do Departamento de Identificação Funcional se assina, eles guardam o acordo e é isso, já para isso. Já era janeiro, ou seja, eles já tinham voltado das férias de dezembro, né? Foi na primeira semana de janeiro. Me parece que sim, começou, pois eu já me sentia mais tranquila, amparada pelo Departamento de Identificação Funcional. Essa pessoa já sabia que, bem, que não podia incitar minha filha a fugir, coisas assim. Por quê? Porque, bem, já havia um acordo e qualquer coisa poderia, bem, ser resolvida legalmente sobre, bem, se ele tivesse infringido as situações do que havíamos combinado. Os meses começaram a passar, tentei fazer com que as coisas fossem fluindo da forma mais tranquila possível.
Carla não saía, ele vinha aqui, visitava ela no fim de semana, depois a mãe dele começou a vir também. Que ouça a senhora aqui, não, sim, qualquer coisa aqui em casa. Quer dizer, aqui senhora, vamos tomar um refrigerante para conversar sobre os meninos. Bom, que a propósito, nessa época o departamento de identificação funcional me disse, vamos te dar uma consulta para que a menina faça terapia psicológica para ajudá-la enquanto trabalhávamos dessa forma, para conseguir um desapego, por assim dizer, porque naquela época minha filha estava muito apegada a essa pessoa. Infelizmente, essa consulta do Departamento de Identificação Funcional nunca aconteceu. Então, a senhora Elizabeth e seu marido procuraram por conta própria ajuda psicológica para a filha. Os meses se passaram e a vida deles seguiu normalmente. Eles faziam terapias, iam à escola e, após as aulas, os pais buscavam. Além disso, ambos tentavam fazê-la entender que ela ainda não tinha idade para ter um namorado. Ela era uma criança e sua prioridade era ir à escola estudar. Esse era o propósito que nós tínhamos estabelecido como pais. Levá-la a concluir seus estudos para que ela vivesse sua vida normalmente e não da maneira que a família dele pretendia. Não é verdade? Porque em algum momento a senhora me sugeriu que, para que essas situações não acontecessem mais, que ela se casasse. Minha filha tinha 14 anos, como íamos permitir isso? Então, de jeito nenhum, né? Bem, foi negado a ela e o que tentamos foi justamente isso, cuidar da saúde mental dela para que ela se livrasse completamente desses pensamentos. Então, tentamos lidar com as situações assim, em desacordo, porque não era o que queríamos, mas tentamos fazer com que ela ficasse bem, era a nossa única prioridade. Até que no mês de maio, uma vez eu a encontrei chorando no quarto e perguntei o que estava acontecendo. E ela disse que não era nada, que estava triste porque tinha terminado com essa pessoa. Aí, o quê? Fiquei pensando que não gostei de vê-la chorar. E naquela noite eu estava muito inquieta. E como ela não tinha celular, às vezes eu emprestava o meu para ela. Ela dizia, me empresta seu celular, e eu já dava para ela. E aí eu emprestava o celular para ela. E eu comecei a olhar as contas dela. E naquela noite, eu lembro que eram umas 2 da manhã e eu estava olhando. E nas mensagens do Instagram. Foi aí que descobri uma conversa que era com ele, mas ele sempre usava perfis com nomes diferentes e coisas assim. Nunca colocava o nome dele. Naquela época ele estava como Paulo Henrique, algo assim. E eu comecei a ler a conversa com atenção. E foi aí que descobri o motivo pelo qual ela estava chorando. E por que eles tinham terminado, né? O que tinha acontecido? O que aconteceu foi que uma semana antes, ele e um amigo dele, que é mais velho que ele, sabe? Eles planejaram um encontro para convidá-las a fugir da escola. Por quê? Quero dizer, convidá-las porque ela não foi sozinha, ela foi com uma amiga, e essa pessoa já é mais velha. Ao descobrir as mensagens, né, começa... Primeiro eles estavam conversando na conversa onde diziam, vamos nos encontrar em tal lugar, leva seu traje de banho, leva isso, né? Antes disso ele dizia, já está na hora, tipo, de matarmos aula, já merecemos isso. Tem muito estresse, não sei o quê, e essa era a conversa, né? Daí o Lê diz, leva uma amiga, e ela responde, vou chamar minha amiga. Talvez sim para o meu amigo. E ele era, quer dizer, o amigo ia ficar com a amiga dela, e esse garoto com minha filha, hein? Tinha umas fotos que estavam na conversa. Foi quando começaram a planejar
Mas estando lá o amigo, né, ele comentou algo sobre minha filha e ele ficou com ciúmes, porque supostamente eles eram amigos e isso criou uma rivalidade, isso criou uma briga entre eles. Quando eu vi as conversas, né, já tinha passado uma semana disso, então eu liguei para a mãe dele, tirei prints de todas essas conversas e realmente foi algo muito, muito feio. Quando os pais dele vieram, porque eu contei para eles, quer dizer, qual a necessidade disso? Se ele já tem uma permissão, se eu o recebo aqui em casa, nós estamos tentando fazer com que as coisas aconteçam de uma forma saudável. Qual a necessidade? Onde ele está arriscando, onde essa pessoa quer passar dos limites com minha filha, hein? Tudo. Por quê? Por nada. Quer dizer, por um passeio, numa caminhonete, por um passeio. Quer dizer, tudo isso começou a me aterrorizar quando vi a conversa e depois as fotos e eu. Ela disse, se levei minha filha à escola naquele dia, quando foi? Bem, ela entrou quando eu a levei e depois saiu. E nem sequer, bem, dentro da escola não me informaram nada, porque eu fazia parte da diretoria da escola e meu número, tudo eles tinham à mão. Quer dizer, não é que eu estivesse afastada, não. Eu estava lá, eu era representante de sala, quer dizer, eu tinha comunicação com os professores e isso não me foi comunicado. Só uns 15 dias depois, quando eu já tinha ficado sabendo, vieram me dizer: olha, você ficou sabendo que é a Carla? Aí eu disse: sim, eu já sei disso. Então, no meio de toda essa conversa, também tinha momentos em que eu dizia para ele: se sua mãe perguntar, você vai dizer isso. Se sua mãe disser que você vai com a Carla para terapia, você diz que sim. Ou seja, todas as instruções que ele dava ali, foi aí que eu disse não. Ou seja, então eu mandei as capturas para ele e para a mãe dele. A mãe dele aparece. E eu começo a dizer para ela que eu não quero ver ele perto da minha filha de novo, quero ele longe. E foi aí que ele, não sei se posso te dizer que foi um dos erros, deixa eu ver. Ter tentado afastá-la, ou se eu estava certa. Eu já não sei o que foi que eu fiz. Ao permitir que o departamento de identificação funcional me dissesse, assine isso. E porque o meu único medo como mãe era que ela saísse de casa, porque era uma adolescente. Ela não tinha maturidade psicológica para dizer, vou decidir pela minha vida agora, eu quero isso, aquilo, não. Ela ainda era uma menina. E eu quis fazer as coisas conforme a lei, conforme os advogados, psicólogos, conforme as instituições. Você diz, não, pois são eles os preparados, né? Acho que nenhuma mãe está preparada para essas situações e muito menos para saber o que é o certo. Naquele momento, saber tomar decisões é muito difícil e nós lidamos com todas as circunstâncias. Onde, depois dessa situação, eu absolutamente proibi ele de voltar, que não queria vê-lo perto da minha casa, porque ele começou as coisas do jeito errado. Minha filha teve completamente mudada a percepção do que ela deveria ter vivido como adolescente, como a menina da casa. E foi aí que começou toda a pior tortura da minha vida. Desde então começou uma perseguição que não parou e que nunca mais vai parar na nossa família. Ele confirma que vai se afastar dela, mas nunca foi assim, sempre como no começo, sempre escondido, sempre às escondidas. Tiro o celular da minha filha e ele procura um jeito de fazer chegar outro celular para ela e dar outro celular para ela escondido de mim. E começo a perceber. O que eu estou falando aconteceu em meados de maio. Começo a perceber bem ali pelo mês de junho
Percebi que minha filha não estava no quarto dela e tinha saído à noite. Conversei com ela, ela disse que tinha ido comprar algo. Obviamente tive uma discussão, porque 1 da manhã não é hora de sair para comprar. Muito menos para uma menina em um lugar perigoso, né? Ela sabia que tinha total confiança para me dizer a qualquer momento: mãe, estou me sentindo mal, mãe, me leva até a loja. E ela sabia que a mãe sempre estaria lá e a qualquer hora estaria lá por ela. E assim começou a crescer esse medo, essa angústia de viver todos os dias com a preocupação se ela vai sair ou não. E começou a surgir em mim algo de que, como ela não conseguia dormir, eu colocava meu alarme o tempo todo para poder ficar de olho nela. Se ela saiu, se está no quarto dela. Era um medo muito, muito ruim. E assim os meses foram passando. Ela concluiu o 3º ano do ensino fundamental e conseguiu terminar a escola. E ela me disse que já tinha pensado bem, que estava cansada e que queria continuar estudando, e que ela não queria se casar, como os pais dele tinham me proposto. Então eu fiquei muito feliz com o pai dela e nós a matriculamos no ensino médio e começou essa fase do ensino médio. Ela entrou no Colégio de Bachilleres de Tamaulipas e começou a fazer novas amigas, novos amigos. E foi aí que as coisas começaram a dar errado. Porque ela decidiu que não queria mais continuar com ele e decidiu terminar porque pois ela continuava vendo ele escondida. Sempre ele esteve por trás de tudo do que acontecia, dos problemas que começaram a aparecer na minha casa. Ele era quem estava por trás de tudo isso, mas sempre às escondidas. Eu tive vários confrontos. Em uma ocasião eu o persegui com o meu carro e dentro do carro joguei o carro em cima dele. Que não se aproximasse da minha filha, que eu não queria vê-lo em nenhuma ocasião. Eu estava muito cansada de tudo isso. E minha filha, então ela nos contou, né, que ele tinha agredido ela, que ele tinha agredido, e eu fui procurá-lo e quis jogar o carro em cima dele. Mas ele sempre foi tão covarde que sempre dizia que era minha filha quem o procurava. O pai da minha filha não morava aqui. E ela viajou e veio enfrentá-lo. Também eles tiveram uma discussão e ele quis bater nele, mas sabia que se batesse se meteria em problemas. Porque, ele era mais... O corpo dele era mais jovem e ele era muito, muito magro. E então ele disse: não posso fazer mais nada, né? Mas a mãe dele entrou para defendê-lo porque tinham feito isso. Mas é porque já estávamos cansadas e por trás de tudo isso sempre estava ele, sempre. Mas nunca, nunca chegamos a imaginar que nele havia muita maldade. Havia tanta maldade que decidiu tirar a vida da minha filha. E apesar de que em 3 ocasiões fui até a promotoria para tentar fazer uma denúncia, com muitas coisas, muitas provas, como a conversa que descobri, nunca quiseram registrar minha denúncia. Na promotoria, me diziam que não havia crimes a serem investigados, me diziam que minha filha tinha que depor, e eu explicava que, como ela iria depor, ela sim contra ele, se era ela que naquele momento queria estar perto dele.
Além disso, ela dizia: não, mãe, vou me afastar dele. Não o coloque na cadeia. Mas eles sim tinham o poder de fazer essa denúncia, sim, eles tinham esse poder. E talvez, não sei, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Depois de ter terminado seu relacionamento com esse jovem, Carla continuou com sua vida, se matriculou no ensino médio, começou os cursos preparatórios e em pouco tempo até chegou a receber uma bolsa. Carla parecia estar mais feliz e começou a se envolver nas atividades da escola. Além disso, ela estava muito animada por estar praticando futebol. Durante esse tempo, a senhora Elizabeth ficou de olho em sua filha, acompanhando e também apoiando ela. No dia 16, 15 de setembro, né? Ela me disse que queria comer pozole, e como eu sempre fazia o que ela me pedia para comer, eu fiz o pozole para ela, e meu marido me disse: vamos ao parque dar uma volta. Eu disse: vamos. Já tinha avisado a ela, então ela se arrumou e fomos dar uma volta no parque com as filhas dela. Ele tem umas filhas que não são do meu casamento. Então ela se dava muito bem com as meninas, nos levava. Bom, até eu o tempo todo já gostava das meninas e elas de mim. Então jantamos, né? Jantamos todos em família e fomos para o parque. Ficamos até mais ou menos 1 da manhã no parque por causa das comemorações do 15 de setembro. No dia 16 de setembro ficamos em casa, não saímos. E na segunda-feira, 17 de setembro, foi a festa da escola, por causa das mesmas festividades. Então ela me disse: mãe, você pode comprar roupa para o evento? Sim. Eu disse: vamos, fomos comprar roupa. Ela comprou os sapatos dela, estivemos na festividade e depois eu a deixei lá. E depois ela me mandou uma mensagem e disse: mãe, já vamos sair daqui, tá? Você me dá permissão para ir comer uma pizza? Elas iam a um parque chamado La Laguna, que fica por aqui, né? Eu disse: tudo bem, pode ir. E ela foi naquele dia. Eu, como trabalho com confeitaria, tinha que entregar um bolo e fui terminar o bolo. Falei para ela que não podia buscá-la e disse: você vem, tá? De táxi, de van, de alguma condução. Ela disse que iria, chegou e confirmou: já estou aqui. Perguntei: e aí, como foi? O que aconteceu? Ela parecia triste. No outro dia, no dia 18, eu a levei para a escola normal e depois voltamos. Eu vou agradá-la e a convido para jantar. Pergunto se ela quer ir jantar. Ela diz que sim. Eu pergunto: o que você quer jantar? Não, pois isso, aquilo. Demos uma volta pela Praça Central e ficamos conversando. Mas é isso que eu era. Como uma aproximação para saber o que estava acontecendo, para saber como ela estava, se essa pessoa ainda estava por perto, como ela se sentia. Isso era o que eu buscava, era o objetivo do que eu procurava com essas saídas com mais tempo. Mãe e filha, sim, nós saímos para jantar. Ela jantou e durante esse jantar ele ligou para ela. E eu perguntei para ela quem era a pessoa que tinha ligado. E ela me disse: estou jantando com minha mãe. Mais tarde a gente se fala, ela disse. Então, quando eu perguntei para ela quem era, assim por sinais, ela me disse o nome dele com os lábios, né? Eu li os lábios dela e fiz assim para ela desligar. Ela disse que estava jantando com a mãe, não sabia o que ela falou. Perguntei por que ele liga, falei para não falar mais com ele, e ela disse que não sabe o que ele quer. E eu consegui ouvir que ela disse: sim, sim, eu te amo, foi o que ela disse. E então eu tive uma conversa com ela e comecei a dizer que as coisas não se fazem assim. Então, se ela já ia se afastar, que falasse com ele o mínimo possível, que fosse assim e pronto. Bom, então nós fomos embora, viemos para casa, mas no dia seguinte ela tinha que pagar os livros e me disse: amanhã tenho que pagar os livros. E a professora me disse que eu tenho que levar o caderno encapado. O que está faltando? Eu perguntei: e de que cor você quer encapar? Ou como você quer encapar, para conferir?
Não sei, porque ela nunca sabia, sempre com as ideias dela. Cheguei aqui em casa, meu marido já estava em casa, eu não sabia, naquela época ele estava aqui, não tinha ido embora, então eu peguei, ela foi para o quarto dela trocar a roupa do uniforme. E quando entrei no quarto dela, ela estava falando ao telefone, então eu perguntei com quem ela estava falando e era com a mesma pessoa. Depois de um tempo, entro de novo e ela está com o celular assim, como quando é uma videochamada. Continuei falando com ela até pedir que largasse o celular, porque ela tinha me contado que já tinham passado um projeto para elas, porque o semestre já estava chegando e o que ela não queria era perder a bolsa que ela tinha. Então eu disse: anda logo, se apressa, vai fazer suas coisas, porque depois você vai me pedir permissão para alguma coisa e eu não vou te dar. E ela me fez ficar quieta porque aquela pessoa estava atrás da ligação e eu vi que ela tocou na tela e eu acho que ela apertou o botão de silêncio para não ouvirem o que eu estava dizendo, que era isso. Anda logo, porque depois você vai me pedir permissão. Então ela ficou lá parada e depois, antes de conversar, ela me disse que ia ficar acordada até tarde. Eu perguntei por quê e ela disse: porque vou fazer o projeto, não quero perder a bolsa, então é melhor eu ficar acordada até tarde fazendo. Ah, bom, é isso que estou dizendo. Foi assim, em intervalos entre as 8 da noite e 10:30 da noite que estivemos aqui porque já tínhamos jantado e estávamos aqui. Já. Eu fui para o quarto um tempo e às 11:30 da noite eu saí do quarto. Saí para ver o que ela estava fazendo e aí eu cheguei e falei: meu amor, já vou deitar, qualquer coisa me chama, tá bom? Descansa. Vou estar no quarto já às 11:30 da noite e já estou me sentindo cansada. Sim, mamãe me disse, não fica acordada até tarde. Termina o que você tem que fazer e amanhã você continua. Sim, mamãe me disse. Então tá bom. Eu a abracei, dei um beijo e um abraço nela. E pela mesma situação que eu enfrentava, já fazia um tempo que eu dizia para ela lembrar que ela era nossa prioridade, que ela era minha prioridade e que sabia que podia contar com a gente. Ela sempre respondia: sim, mãe. E fui me deitar. Adormeci por volta da meia-noite, já que eu adormeci. Por volta de 15 para as 5 da manhã, acordei para ir ao banheiro. E quando acordei, saí do meu quarto e as luzes estavam acesas. As luzes estavam acesas e seus cadernos estavam na mesa. Estava sua mochila, uma xícara em que ela tomou leite e ela não estava lá. A porta do quarto dela estava aberta. E fui até o quarto para ver se ela estava atrás da porta, encostada no carregador. E foi quando vi o carregador conectado e o cabo na cama. E já não, ela não estava mais lá. Fui até a porta principal e a vi entreaberta. Quando a vi aberta, senti muitas coisas ruins, senti medo. E liguei para o pai dela, disse para ele: meu marido estava deitado, estava dormindo. Liguei para o pai dela e disse: olha, está aberta a casa. A menina saiu, não está. E se ela foi com ele? Eu dizia: me procure, ela disse. As coisas dela estão lá e eu passei por lá e tudo estava intacto, todas as coisas dela. Eu disse. A menina foi sincera comigo. Ela disse que fazia a lição de casa e eu até mostrei todos os cadernos em uma foto para ele. Olha a mesa, está aqui, eu disse. Então sai para procurá-la, ela disse.
Peguei, desci e falei para o meu marido: você sabe o que aconteceu? Eu sempre contava tudo para ele, nunca escondia nada. Sempre dizia quando algo acontecia. E então saímos para procurá-la na praça do condomínio. Fomos ao Oxo. Ficamos rodando por aí e nada. Fiquei parada numa esquina, pensando que se ela passasse, eu saberia. Eu tinha certeza de que ela estava com ele, quer dizer, sempre em tudo, né? Ele estava atrás dela, sempre estava ali como uma sombra, nos perseguindo. Então, eu sabia que era ele, que eu estava com ele. E deu 6 da manhã e nada, 7 horas começaram a passar já. Já era muito, muito, muito. O medo era outro sentimento, diferente de outras ocasiões. E o pai da minha filha começou a ligar para ele. Ele perguntou onde estava a Carla. E ele disse que não sabia, que não tinha falado com a minha filha, sendo que na noite anterior, quando fomos jantar, ele ligou para ela. E eu vi ele falando com a minha filha e ele disse: não, eu não falei com ela. E isso era uma mentira, porque eu vi ele falando com a minha filha. Assim as horas foram passando, até que comecei e fui à polícia perguntar, não sei se eles sabiam de algo ou se alguns colegas, né, dela, não sei, tipo, eu procurava como adolescente, bem, tudo, né? Se ela saiu e foi com umas amigas, não sei. E os policiais não me disseram nada, não me mandaram para lugar nenhum, nada. Fui até a escola, ao ensino médio, e não falei com a diretora. Ela não estava, tá? Tinha um amigo que ela tinha acabado de conhecer, e esse amigo, ela falava muito dele para mim. Ela falava muito dele para mim. E lá estava o rapaz. Todos os dias que eu levava ela para a escola, eu passava na casa de uma amiga dela. Fui até a casa da amiga dela e a amiga estava fazendo a lição de casa. E eu falei, filha, e perguntei, você sabe de alguma coisa da Carla? Ela te mandou mensagem, por que, senhora? Ela olhou meu rosto de um jeito diferente e eu disse, é que a Carla não está. Como assim não? Eu estava conversando com ela até tal hora. E depois eu respondi um status que ela postou, e aí ela disse, mas ela já não me respondeu mais. As mensagens não chegaram mais para ela? E que horas eram? Ah, eram 1 da manhã. E ela me disse, eu falei para ela que ia ficar acordada até tarde, porque tinha um projeto, isso e aquilo, mas sim por dentro. Eu estava com medo porque sabia que essa pessoa estava lá e que a convenceu a parar de estudar. Ele a convenceu de que, não sei, de que fosse com ele. Sempre foi isso que passava pela minha cabeça. Mas quando essa menina me disse isso, fiquei ainda mais pensativa. E aí cheguei em casa, voltei para minha casa e comecei a procurar o rastreamento do celular dele. Quando ele entrou no ensino médio, deram o celular para ele de novo. E a conta do iCloud me dava acesso ao celular dele. Fiquei em casa checando o celular sem parar, mas nada acontecia. Não aparecia e as horas foram passando. E aí eu comecei a ficar com medo cada vez mais, porque ela sabia muito bem que tinha que pagar os livros. Ela estava muito empolgada com o ensino médio e por isso não iria faltar. E já eram 10 horas da manhã. E isso nunca tinha acontecido, nunca tinha acontecido. Então eu vou até a promotoria e é aí que começo de novo e de novo eles voltam com a mesma coisa. Eles não quiseram registrar a denúncia para mim,
Me mandaram fazer um boletim de ocorrência de pessoas não localizadas. Fui para Tampico para registrar a denúncia de pessoas desaparecidas. Levei todos os documentos que eu tinha. Levei os documentos das primeiras denúncias que tínhamos feito. Levei as capturas de tela de tudo o que eu tinha encontrado na conversa. Eu achava que os processos eram impossíveis para encontrar a localização da minha filha e não havia resposta dela. As horas se passaram e ainda não havia informações sobre o paradeiro de Carla. A senhora Elizabeth forneceu às autoridades o telefone do jovem. Então, um agente de investigação entrou em contato com ele, mas ele insistia que não a tinha visto. No dia seguinte, a senhora Elizabeth foi ao setor de pessoas desaparecidas para deixar a fotografia de sua filha. E até aquele momento já haviam se passado 24 horas desde o seu desaparecimento. Estando na promotoria, deixei a documentação, as fotos que estavam faltando. E voltando de Tampico, ele me diz, o agente me liga e fala, hein? Que ele estava perto da minha casa, perguntou onde eu estava. E eu disse que estava voltando da promotoria de proteção à pessoa com necessidades especiais. E ele me diz, já viu os vídeos, senhora? Ele fala. Eu respondo, aham. E mais adiante tem estabelecimentos. Eles veem minha filha e ele me diz, não é sua filha. Não parece que ela foi para esse lado, parece que foi para outro. E eu fiquei pensando, e para onde? Parece que ela foi para outro lado, mas não para lá. Eu disse, bom, então já estou indo para lá. Eu estava de uns 10 minutos de chegar em casa, cheguei em casa e os agentes já não estavam mais, já tinham ido embora. Fui comprar um refrigerante com o pretexto de ver os vídeos e a dona da loja estava lá. E eu perguntei o que tinham visto nas câmeras e o que aparecia nesse vídeo. A senhora me disse que dava para ver a menina, ela falou que sim, que a menina aparece, mas dá para ver ela andando para a parte de trás do condomínio, em direção à trilha. O pessoal me disse que ela tinha ido fazer umas entrevistas, eu não sabia para onde, né? Mas agora já sei que ela foi entrevistá-lo, ela estava procurando por ele. E os agentes, bem, não fizeram nada para ele. Ao lugar, ou seja, para onde viram minha filha caminhar, onde se vê no vídeo, os agentes foram entrevistá-lo, localizá-lo para fazer um interrogatório. Então eu chego em casa, falo com meu marido e ligo para o pai da minha filha. Já me disseram que viram, que assistiram aos vídeos e ele me disse que viu. Já conto para os dois, um por telefone, e para o outro eu digo que a menina está indo para a trilha. Então o pai da minha filha começa a me dizer, vai, anda, o que você está esperando, se mexe, não sei o quê. E ela entrou em crise assim. E então, quando ela começou eu comecei a... Bem, tudo o que eu tinha sentido, todos esses medos naquele momento, eu já não conseguia controlar nada do que estava acontecendo com meus medos, com meus temores. E eu sentia como se algo tivesse me esmagado, caído em cima de mim, que eu nem conseguia me levantar. E comecei a chorar e disse para ele que eu não conseguia. Como é que eu ia buscar minha filha lá? Quer dizer, será que minha filha está bem? E minha filha já tinha vindo, nunca tinha acontecido algo assim antes. As coisas dela estavam intactas e eu comecei a chorar e a gritar com ela. Que eu não podia ir para esse lugar, para aquele rumo. E eu disse para ela não me dizer isso, vai embora, por favor. Ele vai embora. Ela dizia, não posso. E eu comecei a chorar ainda mais, e meu marido pegou o telefone e disse, espera, eu vou aí. E aí eles ficaram conversando, me espera aqui, maninha, já volto, vou dar uma volta por ali, disse, já volto. E eu não consegui sair dali. Acho que chamei minha mãe, mas não lembro dessa parte. E já era dia 20 de setembro,
E era 20 de setembro e meu marido foi caminhar por lá. Na ida, ele foi por um caminho onde não encontrou nada e na volta há uma ponte para pedestres naquela direção. Ele subiu na ponte e nada, e já desceu da ponte e veio pela parte que estava mais larga. Começou a caminhar e depois de um trecho acabou encontrando ela no caminho as sandálias da minha filha, as sandalinhas dela que tinham uma marca peculiar. Ela tem porquinhos da Índia, os porquinhos da Índia tinham mordido as sandálias, então logo reconheceram e ele viu as sandálias. E ainda me contam que chegaram a imaginar que ela trocou de sapatos ali para despistar, não sei. Ele estava com um rapaz, aquele estava com uma moto e imaginou que, bem, que ela trocou, colocou uns tênis, não sei, subiu na moto, coisas assim que a gente começa a pensar. Então, não, e aí? E depois, bem, tentou olhar ao redor e percebeu que na frente, bem, a grama estava, parecia que tinha se formado um caminho de que alguém tinha passado por ali. Então, as palavras dele, ele me disse agora que conversamos, às vezes ele me diz, eu vi, e diz que é como quando as vacas entram no mato, elas amassam, ele disse que viu assim, e isso me chamou a atenção, ele disse. Então, eu comecei a seguir esse caminho, e foi aí que 6 metros dentro desse caminho, lá estava a Carla. Lá estava a Carla. A encontramos depois de 24 horas. Ela ligou para o 911. Bem, todos chegaram. Um médico legista, a polícia, todos, o Ministério Público começaram a isolar. Eles ainda conseguiram avisar. Ele foi até alguns vizinhos, eles o ajudaram. Todo esse trecho ele caminhou, que é o que, além disso, começou a orar, a pedir a Deus que lhe desse força para sair daquele lugar. Diz, é o que não detectou mais nada, não viu nada, saiu daquele lugar e pediu ajuda, pediu e fez a ligação para ele, fez a ligação para o 911. E então, quando ele chegou e eu estava no quarto, e quando eu o vi, eu sabia que ele era quem ia me dar notícias da minha filha. Eu tinha esperança de que ele traria notícias e eu perguntei para ele se tinha encontrado a menina. E eu dizia: "Você encontrou a menina?" Ele me disse que sim. Sim, mamãe. Ele me disse: "Senta, não queira." Onde está a menina? Me diga que você a encontrou, não sei porquê. Eu perguntei. Me diga que você encontrou as sandálias dela? Eu perguntei isso e até hoje não sei porquê. Perguntei das sandálias e ela confirmou. Sim, mamãe, ela foi encontrada com suas sandálias, mas
mas eu não a encontrei como queríamos. A menina já não está mais conosco. E Carla já não estava mais conosco. Eu não sabia, não perguntei mais nada. Fiquei em estado de choque e não perguntei nada. Onde tudo se foi, fiquei sentada por muitas horas. Enquanto ele cuidava de todas as providências, enquanto ele era interrogado pelos policiais e durante as investigações. E depois de tudo isso, já se passou um ano. Ele pôde me dizer que no momento ele não percebeu que as sandálias estavam juntas. Havia evidência de sangue, nada além da areia que já tinha absorvido. No seu momento, ele não percebeu, só percebeu quando os peritos começaram a coletar as evidências. Nesse momento, os agentes vieram e eu não sei como consegui dar para eles as coisas que estavam me pedindo. Eles vieram e fizeram uma vistoria no quarto da minha filha. E é nesse momento que começa, onde começa a busca para essa pessoa. Eu liguei para o pai dela para dar a notícia e para contar, e ele me atendeu, só isso. Ele só falava para fala para a menina. Fidel se entende, não, ele começou a gritar. E já não dava mais para continuar conversando, não dava. Os especialistas chegaram e o local começou a encher. E eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não aceitava o que estava ouvindo. Tudo é tudo. Tinha que ser uma mentira. Não podia ser possível. Não podia ser possível que minha filha já não estivesse mais e eu não sabia. E começaram a procurá-lo e começaram a me pedir informações. E depois de todo esse tempo, hoje eu posso te dizer o que aconteceu. Essa pessoa liga para minha filha às 1h30 da manhã. O que aconteceu? Minha filha decide sair, e foi o que apareceu nos vídeos. Minha filha na esquina de casa falando ao telefone, e ela vai em direção a esse lugar. Desse lugar. Minha filha é atacada pelas costas. Minha filha é atacada pelas costas com um ferimento, com uma arma branca. Minha filha recebe 43 ferimentos de arma branca que tiraram a vida dela. Ela foi ferida 43 vezes, ferindo ela os pulmões, o pescoço, os rins, o estômago, as pernas, o rosto dela. Ele fez o que quis com ela até se cansar, até tirar a vida dela. Ela ia fazer 15 anos. Hoje em dia, eu posso te dizer o que sabemos. Porque quando ele foi preso, ele tinha cortes nas mãos. Ele levava uma mochila onde tinha um canivete, tênis manchados de hemoglobina.
Ele foi detido no sábado, dia 21. E até hoje ainda nos encontramos lutando por essa justiça. E embora isso não vá devolver a vida para Carla, como eu disse, há outras mulheres vivas e não queremos um assassino à solta. Não queremos que nossas meninas sofram novamente. Porque minha filha teve que sofrer. No dia 14 de outubro foi realizada uma audiência para a apresentação de provas. Essa etapa do julgamento é onde as partes apresentam as provas para serem analisadas por um juiz, mas infelizmente esse processo ainda não terminou e nos próximos dias está prevista uma nova audiência para dar continuidade ao caso. No último dia, 19 de setembro, completou-se um ano desde que Carla perdeu infelizmente a vida ou teve sua vida tirada e o único apontado como responsável por esse fato é o jovem com quem ela chegou a ter um relacionamento. A razão pela qual ele decidiu tirar a vida da minha filha é porque minha filha já tinha conseguido esse desapego. Depois de uma rede de apoio, o que foi oferecido pela família dela? Carla já tinha decidido que não queria mais continuar lá. E como toda narcisista, ela não suportou a ideia de que minha filha já não quisesse continuar com ele, de que ele já não tinha mais o controle sobre minha filha, de que outra pessoa adolescente, outro colega do ensino médio estivesse apaixonando minha menina. Um garoto da idade dela, da escola, onde ele tinha outro círculo de amigas dela, no qual ele, a princípio, conseguiu afastá-la das amigas. E muitas coisas que no começo ele realmente conseguiu afastá-la, hoje ele já não tinha mais isso. E isso foi o que levou a esse psicopata a fazer o que fez. Sim, atualmente ele está detido. Ele está vinculado ao processo enquanto o julgamento continua. O que tem um advogado particular que a mãe dele paga porque a senhora diz que o filho dela é inocente. Diante de tantas evidências, diante de tantas provas que existem, que durante todo este ano e todo esse processo que passamos, descobrimos muitas provas, muitas situações. No início, a geolocalização dos celulares mostrou as mesmas coordenadas, ou seja, que ele estava no mesmo raio de perímetro onde ela se encontrava. Existem gravações e áudios onde minha filha foi agredida fisicamente em alguma ocasião, e essas gravações vieram à tona através da investigação. O celular da minha filha nunca apareceu. O celular da minha filha nunca apareceu, mas sim vazaram algumas fotos que não estão nas redes sociais, e foram retiradas do celular da minha filha. Para ele, eu posso dizer que Deus o perdoe. Que Deus o perdoe pelo que ele fez. Ele tirou nossa menina de nós. Aquilo que mais amávamos, pois ele nos destruiu. Ele destruiu tudo como um monstro. Eu não sei porquê. Ele poderia ter feito as coisas direito, teve a oportunidade. Talvez ele tenha
Ele tem traumas da infância e da adolescência, mas não sabe o que é ter a família te amando. Como Carla soube e como até hoje tirou a vida dela, mas nunca vai conseguir tirar o amor da família dela. Nunca vai tirar isso até que Deus nos chame. Nunca vai conseguir com isso. Ele não contava com todo o amor que a família dela tem pela Carla e que vai continuar tendo por toda a vida, né? E a ela? Sei que ela vai me ver. Só posso dizer a ela que existe um Deus que vê tudo, um Deus justo. E que a forma como ela pretende fazer as coisas não está certa. Não está certo saber que seu filho é um assassino e ainda assim querer defendê-lo. É preciso reconhecer e aceitar que não deu as bases, que não soube amá-lo, que não lhe deu uma família e amor, para que ele se sentisse amado, seguro de si mesmo, como hoje em dia ele está perturbado, tem um problema psicológico muito grande, e isso é contra as mulheres, porque foram resultados de um teste feito com ele, no qual ficou muito irritado com as mulheres. E isso vem de todo o abuso físico que ele sofreu por parte da mãe dele. Toda essa violência que ele sofreu é esse abandono que ele tem. E quando ele sentiu que alguém gostava dele, que era minha filha naquele momento, e depois minha filha decide que não mais, ele sentiu isso como mais um abandono. E isso é algo que não podemos ignorar na sociedade. O que estamos criando? O que estamos ensinando? Onde estão os valores? Hoje em dia qualquer pessoa pode mentir porque me sinto inferior a você ou porque me sinto inferior diante da sociedade, eu te destruo e tiro a sua vida. Não pode continuar acontecendo isso. Precisamos de consciência. O que estamos fazendo? Justiça, 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 justiça. Tentando lutar, tentando seguir em frente. Buscando uma maneira de continuar honrando a memória de Carla. No final, Carla foi mais uma vítima e mais uma vítima de uma sociedade quebrada, que até hoje em dia se pergunta o que uma adolescente de 14 anos fazia com um namorado. Essa mãe permissiva? E fazem tantas perguntas, mas a pergunta que menos vejo é: se essa pessoa não tivesse decidido tirar a vida dela, Carla estaria viva? A pergunta que não vejo é: onde estava a mãe? O que criou esse monstro? E apesar de que hoje somos mães, irmãs, avós, mulheres resistindo à violência institucional, à violência contra a mulher, ao narcisismo, ao machismo, apesar de que hoje continuamos resistindo e lutando há alguns anos com movimentos, nós continuamos sendo as vítimas. Nós não continuamos procurando por ele. E onde ficam eles? Onde ficam os agressores? Onde está o questionamento para os agressores? Como família,
É uma perda que jamais vamos superar, que marcou nossa vida, que marcou nosso caminho, e que até hoje continuamos sentindo. A ausência de Carla, como no primeiro dia, todos sofrem, todos choram. Quem a conheceu em vida sabe a qualidade de ser humano que era Carla. Sensível, empática, uma menina alegre, cheia de sonhos. Mais uma vítima. Eles nos permitiram 2 horas para velá-la. O velório dela durou 2 horas, porque a escola exigia que nos despedíssemos dela, pois os professores que a conheceram sabiam que ela era uma menina que gostava da escola, com boas notas. E sim, houve a breve oportunidade de fazer uma despedida para ela. Fizeram a chamada dela no que é o time de futebol feminino, fizeram a chamada dela quase um mês depois. Algo bom, no velório dela chegaram os professores e parte dos estudantes do ensino fundamental, onde ela já não estava mais estudando. Se juntaram os do ensino fundamental e os do ensino médio. Isso é algo que raramente acontece, porque ela já não era mais aluna de lá, pois é o diretor. E todos gostavam muito dela, gostavam dela pela simpatia que ela tinha com os colegas e com os professores. Quase um mês depois, faltando 3 dias para ela completar 15 anos, já tínhamos planejado que ela queria uma festa. E como consideramos isso como seu último desejo, decidimos fazer a festa para ela. Algo pequeno, mas com muito carinho, sempre lembrando dela nos 15 anos no quintal. No dia 19 de setembro deste ano, foi comemorado o primeiro aniversário de sua morte. Foi realizado um evento com algumas apresentações e também com o apoio de algumas instituições com as quais temos tentado trabalhar e mobilizar para que outras mulheres possam sair desse ciclo de violência e que saibam que não estão sozinhas, tá? Existe um coletivo que me acolheu desde que tudo isso aconteceu, me apoiou, tenho muito a agradecer a elas. É o coletivo feminista Mulher Manglar. Assim está nas redes sociais delas e no Facebook. Eu compartilho conteúdo em uma página do TikTok chamada Justiça para Carla Roses. Lá vocês podem me seguir e é onde eu tento continuar honrando as lembranças dela. Todas as coisas dela com vídeos, com fotos, imagens que eu tenho dela. E também, bom, estamos convocados para audiências também. Convido todos a participarem se quiserem e desejarem nos acompanhar nesse caminho. Ou seja, faço um apelo às autoridades, faço um apelo ao novo poder judiciário. E peço que não hesitem em julgar. Acreditem em mim quando começarem a julgar. Com sentenças verdadeiramente exemplares, vamos mudar esse sistema e esses pensamentos de todos os agressores. Carla tinha apenas 14 anos
e não merecia ter sua vida tirada como tiraram, assim como nenhuma mulher merece ter sua vida tirada, nenhuma a mais. Agradeço o apoio de todas as pessoas que estiveram comigo durante todo esse tempo que passou. Agradeço tudo o que vocês fizeram para continuar levantando a voz e seguir exigindo justiça por Carla. Se você chegou até este ponto do vídeo, seria de grande ajuda se você se inscrevesse no canal. Digamos que falta relativamente pouco para chegar a 1 milhão de seguidores. E também, se você gostaria de contar sua história, aparecer em um desses vídeos. Esteja você em Novo León, aqui ou em outro lugar, podemos fazer por videochamada ou combinar outra forma. Se você tem algum familiar desaparecido que foi vítima de algum crime ou tem algum trabalho interessante que gostaria de contar, me manda uma mensagem, pode ser pelo Instagram, onde você me encontra como Pepe Mistério MX ou Pepe Mistério Documentários no Facebook como Pepe Mistério, ou pelo e-mail que é correio@pepemisterio.com.mc.